Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Que a paz seja convosco. Estamos aqui para fazer mais um momento da mentoria Relacionamentos que Transformam. Minha alegria em te receber aqui, mesmo que de forma virtual, não presencial como nós estávamos fazendo, mas eu tenho certeza que esse momento foi preparado por Deus para poder te abençoar e abençoar a sua vida. Nós estamos aí numa jornada. Hoje é a 6ª semana da mentoria Relacionamentos que Transformam. Nós já falamos sobre o poder do perdão, falamos sobre sermos especialistas em pessoas, falamos sobre o poder da amizade, como isso tem a capacidade de influenciar. Falamos também sobre o valor dos relacionamentos, principalmente quando a gente fala sobre network, quando a gente fala sobre família. E hoje eu gostaria, e na semana passada o pastor Everton também falou sobre relacionamentos de fé, que promove a fé. Existem alguns tipos de relacionamentos que nós temos que ele prejudica a nossa fé. E ao contrário disso, não sei se você tem, mas se você não tem, precisaria ter, é alguém com que você tivesse um tipo de relacionamento que, sabe aquela pessoa que você encontra e a partir do encontro é diferente? Eu tinha uma experiência dessa com um amigo, com um mentor, que durante um momento muito difícil da minha vida, no ano de 2011, ministerialmente falando, financeiramente falando, 2011 foi um dos piores anos da minha vida. E eu tinha uma pessoa, um amigo, um mentor, que era muito nítido, um antes de eu ir conversar com ele e um depois. E eu lembro que quando eu chegava em casa e a forma como eu tratava, a forma como eu conversava com a minha esposa, com a minha filha, a minha esposa falava assim: você conversou com fulano, né? Você esteve lá conversando. Porque era aquela pessoa que me estimulava a eu ser melhor, que me desafiava a viver por fé. Então é importante você ter nos seus relacionamentos pessoas que te promovam. Durante a sua vida, por que é tão importante essa mentoria sobre relacionamentos? Porque ao longo da vida, o que você mais vai fazer é se relacionar com pessoas. Tudo que você for fazer tem a ver com pessoas. Na escola você se relaciona com pessoas, no curso, na igreja, no trabalho, se você é um vendedor, se você é um instrutor, se você é um mentor, se você é um político, seja a área que você atuar, você vai sempre lidar com pessoas. Agora, o que eu queria firmar com você nessa penúltima mensagem da mentoria, nessa penúltima aula da mentoria, é um dos temas mais fortes, pouco falado, pouco vivido. Não sei se você percebeu, mas essa mentoria, ela não tem a pretensão de te encher de informações teóricas. Você vai ver que são muitos insights, né? Ou são frases ou conceitos aonde são aplicáveis. E o grande resultado disso na sua vida só vai ser experimentado se você aplicar. Senão é mais um treinamento, senão é mais um curso que você fez, se encheu de informações e foi mais um que passou. Então, todos os conceitos que nós aplicamos, e hoje eu não queria fazer um monte de conceito, eu queria dar uma instrução prática, baseado na palavra de Deus, baseado em algumas experiências, e que você possa fazer a aplicação disso. A mentoria dessa noite tem um tema específico que eu postei, que é: quanto vale quem você ama? Quanto vale o que você ama? Quanto vale os seus relacionamentos? Se você pudesse monetizar isso, se você pudesse colocar um preço ou um valor nos teus relacionamentos, que valor você colocaria?
qual seria o valor dos teus relacionamentos? Você sabia que, eu sempre falo sobre isso, né? Que existe como você provar que ama algo ou alguém. Existe uma forma de se provar isso. Como que eu sei que alguém ama algo ou alguém? Passando por 3 crivos, 3 análises de quanto tempo essa pessoa investe, quanto da sua energia ela investe, como você faz isso que você faz. Às vezes eu vejo alguém gravando vídeos, deixa eu falar um pouquinho sobre treinamento, sobre vídeos. Eu vejo algumas pessoas gravando vídeo, mas como se fosse algo, um martírio para ela. Eu vejo alguém fazendo live, mas não queria fazer, faz porque assumiu um compromisso, porque se tornou uma obrigação. Nossa, eu tenho que gravar uma live, eu tenho que ir para um trabalho, eu tenho que voltar para minha casa, eu tenho que acordar hoje. Pessoas que estão fazendo de forma robotizada, e eu preciso. Como é que eu gasto minha energia? Por exemplo, eu amo treinar pessoas, eu amo ensinar pessoas. Então, à medida que eu estou aqui gravando, eu estou no meu local de trabalho, estou aqui no meu escritório, tá? Eu mandei mensagem para minha equipe, tirei os telefones daqui, desconectei, porque esse momento, esse tempo, essa energia eu estou gastando com você. Toda a equipe que trabalha comigo já sabe, tranquei a porta, então não estou para ninguém que me interrompa esse momento que eu estou fazendo para você que está me assistindo. Então você que está me assistindo, você é importante para mim. Eu me importo com você. Tanto me importo que eu estou gastando do meu tempo, da minha energia, e eu não vou fazer de qualquer maneira. Mas é 30 minutos, 20 minutos, meia hora, não sei quanto tempo vai ser esse bate-papo. Mas a forma como eu vou fazer, você vai entender que eu estou fazendo aquilo que eu amo fazer. E você vai ter o melhor do Denis aqui nessa mensagem, enquanto eu estou gravando para você. E outra coisa, a prova do amor se fala sobre investimento de recursos. Eu não sei se você tem noção, mas nós temos algumas empresas. Então, se eu fosse contabilizar o custo da hora do trabalho do Denis, existe um valor, existe um custo por hora, e eu estou investindo esse recurso para, de alguma forma, gerar algum tipo de transformação para a sua vida. Então, nós estamos fazendo hoje aqui pelo canal da nossa igreja, da Quadrangular Iguatemi. Se você já está sendo abençoado por isso, né? Se você quer fazer parte disso, se você também quer fazer parte da transformação que está acontecendo, o mínimo que você deve fazer é curtir esse vídeo aí, comenta algo, né, que foi importante para você, ou deixa um pedido de oração, uma mensagem, e compartilhe com alguém, que eu tenho certeza que essa mensagem vai falar com você, e aquilo que é bom, que eu aprendi, tá? Não para em mim. Eu tenho um livro aqui na minha biblioteca, e esse livro foi uma chave para muita coisa na minha vida. O tema dele diz assim: abençoados para abençoar. Até eu ler esse livro, eu achava que o alvo da bênção de Deus era a minha vida. Depois desse livro, eu entendi que eu sou apenas um instrumento. A bênção que Deus derrama sobre a minha vida é como se eu fosse um canal, e isso não para em mim. Está chegando até você, aonde você está assistindo esse vídeo nesse momento. Não sei se você está assistindo na terça-feira, no dia 8 de dezembro de 2020, ou em que momento chegou isso para você. Mas nesse momento que chegou, tenho certeza que, se você considerar, refletir e aplicar um princípio básico, isso pode mudar toda a tua história em relação aos teus relacionamentos, ao teu sucesso em várias áreas da sua vida. Então, o tema é: quanto vale quem você ama? Então, eu estou dizendo para você, a primeira chave é que é possível se medir se alguém me ama. Como que eu sei que alguém me ama? Como que eu sei, Denis? Como que se prova isso? O quanto do tempo essa pessoa investe em mim, o quanto da energia dela ela investe em mim. Não é só, eu estou aqui. Não é eu estou aqui presente. Eu estou aqui, você quer o que de mim? Eu estou aqui.
né? Não estou aqui desde a hora que eu cheguei. Não tem a ver com estar ali, é estar presente. É tipo, conta comigo, quero te ouvir, o que aconteceu? Conta para mim qual é o seu sonho, o que aconteceu, qual foi a frustração, o que não deu certo, você ali. E a terceira prova é quanto essa pessoa está disposta a investir de recursos, também conta ponto, tá? E você pode ver que são 3 vertentes, são 3 crivos, são 3 pilares. Tem pessoas que acham que amar é só dar presente, é só investir recurso financeiro, e isso não é verdade. A pessoa fala assim, mas eu dei tudo para ela, eu dou comida, eu dou roupa, eu dou casa. Meu amigo, isso aí a tua esposa tinha na casa do pai dela também, isso é obrigação sua. O que você faz a mais? Mas eu dou presentes, beleza, só isso é muito pouco, quanto do seu tempo, quanto da sua energia você está desfrutando. Por que eu falo de energia? Preste atenção, porque você tem, principalmente quando eu falo sobre homens ou mulheres também que estão muito ativos no mercado de trabalho, as pessoas têm energia para um projeto empresarial, projeto profissional, projeto para estudar, e chega em casa um bagaço. Chega em casa, quer saber de deitar, quer saber de nada. Essa energia que você gasta no seu trabalho, você deveria ter muito mais valor, muito mais forte, muito mais intenso para as pessoas que você diz que ama. Você realmente ama essa pessoa? Invista nela. Então vamos lá. Eu quero ler um versículo na palavra de Deus com você, que está lá na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Timóteo era um filho no ministério do apóstolo Paulo. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua casa ou dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Uau! Olha de novo. Não é o Denis que está falando, tá? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Esse é um texto muito forte, e porque dentro da gente que é cristão, gente que tem o princípio, alguns valores, uma pessoa infiel, uma pessoa injusta, ou uma pessoa ímpia, no nosso conceito, não sei se eu poderia usar essa expressão, mas eu vou usar e você vai me entender. É uma das piores pessoas. Uma pessoa com quem você não pode contar é uma pessoa infiel. Uma pessoa que trai é uma pessoa infiel. Uma pessoa que trapaceia é uma pessoa infiel. Uma pessoa que rouba é uma pessoa infiel. Uma pessoa que não tem palavra, não tem caráter, é uma pessoa infiel, uma pessoa ímpia. Agora, na nossa categoria, essas pessoas são as piores, certo? Agora, pensa comigo, como seria uma pessoa pior do que o infiel? Talvez você nunca pensou sobre isso. Preste atenção, eu estou falando com pessoas que a maioria de você que está me assistindo, você é um cristão. Você que está acompanhando essa mentoria, as pessoas que fazem parte desse grupo, que chega no Telegram ou chega no WhatsApp, para vocês são pessoas que se conectaram de repente através do Seminário Transformação, da Quadrangular Guatemi, de alguma igreja da região, e você tem algum princípio cristão. Agora, você consegue parar para pensar um pouquinho comigo? Como seria uma pessoa pior do que o infiel? Como é uma pessoa que é pior do que aquela que trai? Como seria uma pessoa pior que aquela que rouba? Pior que aquela que eu não posso contar? Pior que um mau caráter? Você consegue dimensionar isso? E eu vou falar para você, eu tenho dificuldade para entender como seria uma pessoa dessa. Eu tenho dificuldade de descrever como seria uma pessoa dessa, porque para mim, o infiel
Uma pessoa que não tem caráter, uma pessoa que eu não posso tratar ele como meu sócio porque me traiu, porque me causou um dano, porque me causou um prejuízo. Para mim, esse tipo de comportamento, esse padrão, esse tipo de característica, para mim já deu. Não funciona mais. Tá? Ah, Denis, a pessoa se arrependeu, a pessoa quer mudar de vida. Legal. Acredito que há perdão, eu vou liberar perdão tranquilo, mas eu me relacionar com essa pessoa, eu vou ter muita dificuldade. Você consegue entender isso? Agora é o seguinte, esse texto não fala de uma pessoa que não cuida da sua casa, da sua família, é um infiel. Está dizendo que essa pessoa está falando com quem? Com quem conhece a palavra de Deus. Se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua casa, negou a fé, meu Deus, e é pior do que o ímpio, pior do que o infiel, porque o infiel não sabe o que está fazendo, não sabe no sentido assim, biblicamente, ele não foi ativado com um princípio, com o conhecimento da palavra da verdade. Ele não foi ativado nisso ainda, ele está na prática dele. Mas e nós que conhecemos? Isso aqui é muito forte. É muito forte por quê? Porque eu conheço muitas pessoas que vestem uma máscara, literalmente, não é essa máscara que eu estou falando que a gente está usando nesse período de pandemia, não. Não é essa máscara que esconde que protege o nariz e a boca, não. É uma máscara de alguém que vive uma coisa que não é. Muitas pessoas têm pregado, têm usado púlpitos, têm usado de poder, têm usado de autoridade, mas têm vivido uma vida de mentiras. Não têm cuidado dos seus, principalmente dos da sua casa. Isso aqui é muito forte, queridos. Nenhum sucesso, seja ele ministerial, seja ele profissional, nada, no esporte, sei lá qual é o teu grande sucesso que você julga ter alcançado ou você está buscando, nenhum desses sucessos vai compensar se houver o fracasso no lar. Se houver o fracasso no lar. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos rever quais são as nossas prioridades. Eu estive numa reunião, não vou abrir muito sobre essa reunião, mas a gente teve uma reunião sábado, fechada para um núcleo de líderes, que vai acontecer, acredito, uma revolução em nossa região aí, por causa desse mastermind que está acontecendo. E eu falei algo ali, eu falei, gente, nós estamos aqui, eu tenho as minhas empresas, tenho meu ministério, mas a minha prioridade não é os meus negócios, não é o meu ministério. A minha prioridade é a minha família. Quem caminha perto de mim, você vai saber disso. Talvez você que está me assistindo, você não conhece muito bem a minha história. E não tem como conhecer apenas na igreja, não tem como se conhecer apenas numa rede social, no Instagram, no Facebook, ou seja pelo qual meio que você nos conheceu. Quem me conhece de verdade é a minha esposa e os meus filhos. Eles sabem quem eu sou de verdade. Eles sabem. Eu não tenho como fingir para eles. Eu não tenho como colocar uma máscara para ele. Minha esposa sabe. E eu falo isso porque o ano passado eu viajei vários estados no Brasil por um projeto do Conselho Nacional chamado Connect Tour. E uma das oficinas que nós ministrávamos era de filhos de pastores. Eu estou falando sobre filhos de pastores porque eu me enquadro nessa categoria tanto como filho de um pastor, meu pai também é um pastor, mas também como pastor que tem filhos. E, gente, isso eu estou falando sobre filhos de empresários, filhos de líderes, filho de quem é filho?
a maioria das pessoas, dos pais, estão perdendo seus filhos. Eu falo sobre filhos de pastores porque foi o ambiente onde eu mais tive encontro, onde eu mais tive acesso. Então, nesse ambiente, eu pude ver momentos onde o pai começava a falar e o filho já não ficava mais ali. Eu tive algumas experiências em alguns locais, algumas reuniões, onde o pregador subia para pregar, a esposa que estava sentada à frente, geralmente senta à frente, saía para fora. Em algum desses episódios que aconteceu anos atrás, eu tinha uma intimidade para conversar, para saber o motivo. E o motivo era, eu não consigo ouvir a pessoa falar sobre algo que ela não vive. Eu não consigo ver o meu marido pregando algo que é uma hipocrisia, que ele não vive aquilo que ele está pregando. É uma pessoa que não está cuidando dos seus, principalmente dos da sua casa. Tem negado a fé e é pior que o infiel. Isso não é o Deus que está falando, isso é a palavra de Deus. Tem uma outra instrução bíblica que fala para os maridos com relação ao trato com as suas esposas. Vou ver se eu consigo localizar aqui. Que as orações não sejam interrompidas. Você sabia que a sua oração pode ser interrompida? Oração é como se fosse uma ligação direta entre você e Deus, certo? E tem um texto bíblico no 1 carta a Pedro, capítulo 3, o versículo 7, anota aí, 1 Pedro 3,7, diz assim, estava falando sobre as mulheres, agora fala dos maridos. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Seja o quê? Sábios. Só esse ganchinho aqui de ser sábio já te valeria separar o que você está fazendo e começar a estudar como eu preciso ser sábio, como eu aumento minha sabedoria, como eu aumento minha capacidade de entendimento para cuidar melhor da minha esposa, da minha mulher. Maridos, sejam sábios no convívio com ela. Eu conheço pessoas que não conseguem conviver com a esposa. Aí fala, mas é incompatibilidade de gênios. Gente, tem gente que está casado há 10 anos, 20 anos, 30 anos, não conseguiu ter um convívio em paz dentro da sua casa. A minha casa precisa ser o melhor lugar, a minha casa tem que ser o meu paraíso, a minha casa tem que ser um lugar porto seguro, a minha casa tem que ser o lugar onde eu mais desejo estar. Eu venho para trabalhar animado, eu vou nas obras animado, mas o lugar onde eu mais gosto de estar é minha casa. O melhor lugar onde eu faço o maior investimento não é no meu escritório. O meu escritório é top, estamos investindo, estamos ampliando, mas o lugar onde eu gasto mais energia, tempo e recurso é a minha casa. É minha casa, eu vou deixar sempre ela da melhor maneira possível. Melhor maneira possível. Maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Você sabe pelo menos o que é honra? Isso é uma outra aula, não vou falar aqui, mas maridos, homens, pesquisa sobre isso. Ser sábios no convívio com suas mulheres. Tratem-nas com honra como parte mais frágil. Como parte, não está dizendo que ela é mais frágil, mas trate como se ela fosse mais frágil. Mas eu sei que tem muitas mulheres que ganham dos homens e muito, mas trate ela como se ela fosse mais frágil. Tem homem que delega tudo para a esposa, coloca tudo a carga em cima da esposa. É seu filho, olha como que está seu filho, olha como que está não sei o que. Toda a carga você joga nela. Trata ela como a parte mais frágil, mas ela não é. Mas trate como se fosse.
que eu posso te ajudar? O que eu posso? A mulher trabalha fora, né? Arruma a casa de manhã, trabalha fora, faz comida, faz as coisas, chega em casa, vai cuidar dos filhos, vai cuidar dos animais, vai cuidar não sei do que, vai cuidar da casa. É só para tratar como se ela fosse a parte mais frágil, mas ela não é. Mas trata como se ela fosse. Tá? Trata como se ela fosse a parte mais frágil. E corredeiras do dom da graça da vida. Ela é corredeira sua da graça da vida. Olha só, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Meu Deus, quando eu vi essa mensagem, quando eu vi esse texto, eu percebi que já percebeu que muitas orações suas não foram atendidas? E de repente uma das respostas seria esse texto, a explicação desse texto. Você não cuida dos seus. Eu estou falando sobre relacionamentos que transformam, por quê? Preste atenção. A sua vida como exemplo, a sua família como exemplo, você aplicando algumas coisas do que eu estou te fazendo pensar um pouquinho sobre o que eu estou falando com você. Isso tem um poder transformador tão grande, e isso vai te, não sei se existe essa palavra, né? Agigantar, trazer para você uma estrutura, trazer para você uma clareza, uma firmeza, que onde você entrar, por causa da sua família, por causa da sua estrutura familiar, por causa da forma como você trata as coisas, você vai ser bem sucedido. A forma como eu tenho minha família hoje, eu tenho certeza que isso tem muito peso nos empreendimentos que a gente tem, no sucesso que a gente tem. Nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Nenhum sucesso é alcançado se eu não tiver esses princípios aqui para mim, tá? Isso tem servido para mim. Como a mentoria é do Denis para você, eu tenho que falar daquilo que eu tenho vivido. Eu tenho falado, eu não tenho dificuldade para isso. A forma como eu trato a minha esposa e os filhos, eu não faço algo forçando. Eu tenho que forçar a barra para amar. Não, isso é natural. Isso é natural. O que a palavra vem confrontar, o que a palavra veio para confrontar, que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, e o que Pedro está dizendo, ele está confrontando aquilo que não era normal, aquilo que não era natural. Você está entendendo? Era para ser de uma forma natural. Por que as cartas vieram? Por que a instrução veio? Por que a correção veio? Porque tinha coisa que fugiu daquilo que seria o normal. Então veio confrontar. Então, para mim amar, para mim fazer o que eu faço, para mim não tem peso. Nossa, eu tenho que amar. Não, isso é normal, eu amar. O anormal seria eu não amar. O anormal seria eu não cuidar. Como é que eu quero que Deus cuide das minhas coisas, se aquilo que Ele depositou, se aquilo que Ele confiou para mim, que são os meus filhos, que se é minha esposa, que é os bens que eu tenho, se é o que eu tenho, se é o que eu administro, né? Porque tudo vem dEle, tudo é para Ele, e tudo vai ser para a glória dEle. O que eu estou fazendo com aquilo que Ele confiou nas minhas mãos? Você sabe, irmãos, aquilo que Deus tem proporcionado para mim, para minha casa, eu entendo muito como se ele for como a parábola dos talentos. Ele confiou algo de valor para mim. É como se Deus tivesse: filho, olha, eu estou te dando esse tempo sobre a terra, e nesse tempo eu vou te deixar alguns talentos. E dentro desses talentos não está ligado só aos bens materiais, está ligado àquilo principalmente que o dinheiro não consegue comprar, que é a minha família, que é a minha esposa, que é meus filhos, são os meus pais, as pessoas a qual eu tenho a oportunidade de caminhar junto, seja no trabalho, nos negócios, na igreja. E um dia eu vou prestar conta disso. Um dia eu vou ter que apresentar meus talentos para Ele. A parábola dos talentos fala que o Senhor, Ele vai viajar para uma terra distante e ele
Ele distribui os talentos para os seus trabalhadores, cada um segundo a sua capacidade. E um dia ele volta e presta contas. Parece que para você que está me ouvindo essa mensagem, de repente para você seja muito pesado isso, porque você tem vivido distante disso que eu estou falando. Mas se essa mensagem chegou para você, é porque você precisa ouvir. Se isso não faz nenhum sentido para você, o que eu estou dizendo, se você tem experimentado isso plenamente do que eu estou falando, de repente essa mensagem chega até você para você compartilhar com um amigo, com um familiar, alguém que precisa ouvir, um irmão, uma irmã, faça isso. Mas a maioria das pessoas tem esse confronto, porque é difícil ouvir isso. Mas você consegue entender que as suas orações podem ser impedidas pelo simples fato de você não conseguir conviver com a sua esposa, ter paz com ela? Eu lembro de um encontro de casais que eu estava ministrando, algumas pessoas que estão me assistindo podem lembrar disso, e eu fiz uma pergunta para cada casal responder. E um dos casais que eu tinha feito o casamento deles, eles responderam o seguinte: casamento pra gente é uma guerra. Eu falei, como assim? Casamento é uma guerra? Porque assim, vence o mais forte. Aí eu falei, como assim? Porque eu tenho uma coisa que eu quero, ele tem outra, aí a gente discute, a gente briga, sabe como se fosse um cabo de guerra, aquela brincadeira de criança, juntam uma turma de um lado, uma turma do outro e fica puxando para ver. Gente, casamento não é um cabo de guerra, casamento é um time só, eu estou no mesmo time. Eu jogo no mesmo time com a minha esposa. Se minha esposa ganhar, eu ganho. Se eu ganhar, minha esposa ganha. Se meus filhos ganhar, tem pessoas que não suportam o sucesso do outro. E eu estou falando do outro dentro da sua casa. Do pai, da mãe, do irmão, da esposa. Parece loucura que eu estou falando, mas isso é real, isso aconteceu. E sabe qual foi o resultado desse casamento? O que você acha? Divórcio? Divórcio? Por quê? Como que eu vou aplicar os princípios de... Primeiro que casamento é o seguinte, é uma só carne. Como é que eu vou conseguir dividir algo que é uma só carne? Se me machucar, machuca minha esposa. Se machucar minha esposa, me machuca. Se machuca meu filho, me machuca. Sabe, você conseguir ter esse discernimento que essa é a pessoa principal, que é a sua família, o teu cuidado tem que ser maior na sua casa. As pessoas dão tanta importância para as coisas e desprezam as pessoas. Invista nas pessoas, invista nos relacionamentos que transformam. E o primeiro relacionamento que transforma, falando de relacionamento humano, é com a sua família. Tem pessoas que invertem. Tem uma frase que diz assim: use coisas e ame pessoas. E há uma inversão. As pessoas amam as coisas, amam um aparelho telefônico, amam um carro e usam as pessoas. E a inversão não é esse. Eu preciso amar minha esposa, eu preciso amar os meus filhos e eu preciso usar as coisas. Tem pessoas que cuidam mais do seu carro do que a sua família. Tem pessoa que trata muito melhor as coisas do que a sua própria casa. Tem pessoas que cuidam muito mais de um celular, gasta muito mais tempo num celular do que brincando com o filho. Eu não estou dizendo que o celular no momento em que você está trabalhando, não. Tá? Eu estou falando em casa. Vou tocar na ferida agora. É para ter relacionamentos que transformam, não é? Mas tem momentos, preste atenção. Será que não tem momentos na sua casa, quando você chega, você gasta mais tempo no seu celular do que com seus filhos? Tem gente que não brinca mais com os filhos. Tem gente que não brinca mais com a esposa.
Ah, pastor, meu filho tem 18 anos, 19 anos. Não interessa. Quantos filhos, quantos anos ele tem? Quanto vale quem você ama? Que valor essa pessoa tem para você? Tá? Quanto vale? Eu estou gravando aqui agora, mas se eu sei que minha esposa tá aqui embaixo, tem um pessoal, ela está atendendo um pessoal, mas se ela bater aqui, ó, amor, aconteceu alguma coisa, aconteceu com o Lucas agora, eu vou parar essa gravação aqui e vou atender ela. Eu posso estar na reunião multimilionária, negócio de multimilhões. Se o telefone tocar e ela falar, eu preciso de você aqui agora, eu paro o que eu estou fazendo e vou cuidar da minha esposa, vou cuidar da minha casa. Eu posso estar aonde for. Ah, mas você vai deixar as pessoas? Não, eu não vou deixar as pessoas. Se as pessoas não conseguem entender que a minha família é mais importante para mim, eu não posso fazer negócio com essas pessoas. Eu paro o que eu estiver fazendo para cuidar. Tem dias que eu nem venho para o trabalho porque eu tenho que cuidar da minha casa. Tem dia que eu marco algumas coisas, eu desmarco porque eu tenho que cuidar, às vezes não está bem em casa, eu preciso cuidar. Entendeu? Você precisa entender isso que é importante. Gente, esses relacionamentos transformam. Esse tipo de relacionamento transforma. Gente, em nome de Jesus, cuida dos seus, cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida dos seus, valoriza as pessoas que são mais importantes. Você sabe quando as coisas vão passando, o tempo vai passando, e quando o tempo passar, a única coisa que vai importar para você é a tua família. Foi feita uma pesquisa, uma entrevista nas pessoas que estavam nos hospitais em fase terminal. Pessoas ricas, pobres, empresários, celebridades, todo tipo de pessoa. E o que as pessoas mais desejam quando elas percebem que resta pouco tempo de vida era ter a família perto. E de repente a correria do dia a dia não permite. Quando eu me dispus a empreender nos negócios que eu empreendo, eu sempre falei algo para Deus: Deus, que o meu trabalho não seja ladrão do meu tempo, que os meus negócios, que minhas empresas não venham atrapalhar. Se eu quiser tirar férias, eu vou tirar. Na verdade, eu preciso tirar férias. Os meus negócios não me atrapalham. Se eu quiser encerrar essa gravação agora e falar assim, olha, eu vou tirar a tarde livre para minha família, para brincar, eu faço. Se eu falar semana que vem, eu não vou vir trabalhar. Essas são prioridades para mim. E não é no meu discurso apenas. Tem pessoas que são escravos dos seus próprios negócios. É importante. É importante eu me dedicar aos meus negócios. Mas o principal que Deus deixou para mim foi os meus talentos. E os talentos principais meus é a minha família. E para você? Você consegue entender que esses textos bíblicos é muito forte? Que se eu não cuidar dos meus, principalmente dos da minha casa, eu neguei a fé e eu sou pior do que um infiel. Que o Espírito Santo me ajude a não ser essa pessoa. Que minhas orações não sejam impedidas. E para que minhas orações não sejam impedidas, eu tenho que ter sabedoria no convívio. Tratar ela com honra. Ontem
Eu estava em uma loja, sendo atendido de forma muito legal, exclusiva por um gerente. Tinha uma fila na loja, mas como é importante os relacionamentos, né? Relacionamento te encurta processos. E eu fui atendido, eu e minha esposa foi atendido numa sala de gerência, né? E um excelente atendimento pelo responsável por aquela loja. E eu estava estudando a aquisição de um produto. Um produto que eu já tenho, mas eu queria um produto assim, muito superior com o que eu já tenho. E no final da conversa, esse profissional falou assim: aí você vai dar o seu produto para sua esposa e vai ficar com esse? Eu falei assim: não, amigão, esse melhor é para minha esposa. Aí o cara fica assim, e é verdade. O melhor que eu tenho, o melhor que eu puder, não é para mim. O melhor que eu puder adquirir vai ser para minha esposa, vai ser para os meus filhos. Não faz sentido para mim. Entendeu? Não faz sentido para mim. No último carro que a gente comprou, não esse agora, um carro anterior, era um carro que eu não compraria para mim. Mas eu sabia que era um sonho da minha esposa ter aquele carro. Eu podia, naquele momento, pegar o carro grande que eu queria, que era dos meus sonhos. Mas o que eu fiz primeiro? Estabeleci honra na vida dela. Primeiro eu honrei ela. Tempo depois, eu fui honrado. Você está entendendo como que funcionam as coisas? Aprenda a tratar com honra. Você sabe que você consegue experimentar algumas coisas, e aqui eu vou caminhar para o encerramento, de Deus responder muito rápido, ou de repente você até receber algo que você nem pediu. Claro que você queria, de repente você sonhava, mas você nunca pediu. E eu tenho algumas experiências delas. E conhecendo as Escrituras e analisando as Escrituras, tem muito a ver com a forma como eu trato a minha casa. Você imaginou tudo que você orar, Deus fazer, o Pai atender? Você já imaginou de você ter um relacionamento assim tão íntimo com o Senhor que você pensou, Ele fez? É algo louco, não é? Loucura para quem quer tentar entender. Mas pela fé, isso é princípio. Eu cuido das coisas de Deus, eu cuido daquilo que Ele confiou nas minhas mãos, Ele cuida do que é do meu, dos sonhos. Eu vivo muitas coisas hoje que eu nunca sonhei, nunca pedi, mas Ele foi acrescentando, 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 e cada dia vem coisas novas. Mas aquilo que eu recebi não é do Denis. O Denis vai repartir com alguém. O Denis vai compartilhar com alguém. E de repente, e o principal, o primeiro, é com a minha família. O Denis não é perfeito. O Denis tem muitas falhas ainda que precisam ser corrigidas. O Denis está num processo. Eu não cheguei aonde eu queria chegar. Mas eu também não sou quem eu era antes. Você está entendendo? Eu não sou ainda quem eu gostaria de ser. Mas eu já não sou quem eu era. Eu já melhorei. Eu já cresci em sabedoria em algumas coisas. O Denis não é perfeito. O Denis, se você apertar, ele vai sentir dor. Se você furar, vai sair sangue. O Denis não é o marido perfeito. O Denis não é o pai perfeito. Mas eu acredito que eu sou uma pessoa em aperfeiçoamento. Eu erro, eu falho, às vezes eu desagrado a minha esposa com atitudes ou por omissões, mas eu sempre procuro naquilo que eu errei não errar mais. Estou dizendo para você que o Denis não tem problema, o Denis tem problemas nas empresas, nos relacionamentos, mas o Denis está em aperfeiçoamento, o Denis está em transformação. E eu acredito que eu estar aqui falando para vocês hoje, houve uma transformação dentro de mim. Um dia
que eu falei. Se aquilo que eu estava vivendo, aquela dor, aquele peso, aquela tragédia dentro de mim, como se fosse uma opressão ou depressão, se eu fosse curado disso, se eu fosse transformado, se a minha história fosse transformada, eu queria usar o tempo que eu tivesse para ajudar outras pessoas. Eu não aceito as pessoas que estão do meu lado viver as mesmas vidas. Elas têm que de alguma forma ser transformadas também. As pessoas que se relacionam comigo, com a minha família, com a minha esposa, com os meus negócios, a partir do momento que eles se relacionam comigo, eles não podem mais ser o mesmo. Se eles estão ouvindo, se eles estão olhando, se eles estão olhando para o que eu estou falando, se eles estão observando, precisa haver uma transformação. Existe algo que eu busco. Deus, o que você busca? Eu busco ter autoridade naquilo que eu falo. E não é uma coisa que eu consigo autoridade estudando sobre algo, mas é sobre meu comportamento, sobre a forma como você sabia que a forma como você trata. Se eu ver você tratando a tua esposa, se eu ver como você trata a sua esposa, isso eu consigo ter a revelação de como está a sua vida ou de como será a sua vida. A forma como você trata o seu filho. Isso pela palavra de Deus e pela experiência que a gente tem. Tem pessoas que são excelentes profissionais, fazem do melhor atendimento, mas são péssimos nos relacionamentos dentro de casa, não cuidam dos seus. E eu tenho dificuldade para andar com essas pessoas, a não ser que essa pessoa queira ajuda. Eu vou encerrar essa aula com muito temor no meu coração, e o Espírito me move, porque é um peso falar sobre isso, porque isso aqui envolve muito o mundo espiritual, muito. Vocês não têm ideia do peso que é dar uma aula como essa, porque as pessoas não investem naquilo que deveriam investir: o seu melhor tempo, a sua melhor energia e o seu melhor recurso, que é a sua casa, a sua família. Queridos, treinem, estudem, capacite, se aperfeiçoe para você ser o melhor marido. Esposa, seja a melhor esposa. Dê o seu melhor. Não precisa ser o melhor do mundo. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Quando eu terminar essa aula de hoje, quando eu terminar essa gravação, quando eu desligar essa câmera, eu sempre tenho que ter certeza, eu entreguei o meu melhor. O melhor deles você recebeu. Eu não posso fazer algo mais ou menos, porque eu assumi um compromisso de toda terça-feira dar uma aula. Não, isso para mim, eu amo fazer isso, eu amo gravar, eu amo ensinar as pessoas, eu amo porque aquilo que eu recebi eu quero entregar para você. Aquilo que foi bênção para a minha vida, eu quero que seja bênção na sua vida. E isso não para em você, não para em você que está me assistindo. Isso vai romper. E vai através de você também. O Espírito Santo possa mudar e moldar o seu coração. Você fala assim: pastor, mas eu sou assim. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem teu temperamento, você tem tuas emoções, eu sei disso. Mas você tem domínio, você precisa ter domínio sobre as suas emoções. Isso tem que ter treino, tem que ter disposição para aprender a fazer diferente. Se relacionar com pessoas que estão onde você gostaria de estar, você tem que pagar um preço para isso. Tem que pagar um preço para isso. Invista em quem realmente é importante para você. E não é com palavras que você faz isso. Palavras de afirmação é importante.
Existe um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, e para algumas pessoas as palavras de afirmações é a maior demonstração de amor. Só que, se o teu comportamento não for coerente com as suas palavras, não faz sentido. Às vezes você não precisa falar nada. Seu comportamento, a forma como você cuida, a forma como você trata, faz toda a diferença. Às vezes uma das falhas que eu tinha muito era eu tinha tempo para todo mundo. Chegava em casa cansado e eu não tinha energia, o ânimo para conversar com a esposa. E eu fui muito cobrado nisso, sabe? Eu pensei muito sobre isso. Faz todo sentido. O meu melhor tempo, o meu melhor momento tem que ser para quem realmente me ama. As pessoas que estavam na parte final da sua vida, desenganada pelos médicos, o que eles mais queriam era que seus filhos estivessem ali, ou os pais estivessem ali naquele momento. E o tempo foi passando, as coisas vão acontecendo, e aquilo não foi tão importante para as pessoas. E no final, o que resta, o que fica, é a sua casa. Um dia um deles pode não estar mais aqui como um pastor, um co-pastor, um pastor auxiliar, um empresário na cidade, e alguém vai substituir o Denis. O Denis hoje ocupa uma posição na Associação Comercial e Industrial de Mandaguaçu como vice-presidente. Se o Denis morrer, rapidamente vão substituir o Denis lá. Mas não tem como substituir um pai. Não tem como substituir uma mãe, um filho, um marido ou uma esposa que realmente amava. Realmente amava, nos 3 níveis que eu falei. Quanto vale quem você ama? Essa pergunta, quem responde é você, com as suas atitudes, com o seu comportamento. Eu não consigo responder para você. Quanto vale quem você ama, nem você pode responder. Sabe quem responde? A tua esposa e os teus filhos. Será que eles sabem de verdade que você ama? Você, homem, você é um porto seguro para tua esposa? Ou você vive ameaçando ela? Eu vou embora, eu vou acabar com a minha vida, eu vou sumir, eu não faço nada que dá certo mesmo, eu não valho nada mesmo, tudo que eu faço, só faço errado. Ou a esposa com esse mesmo discurso, não devia ter casado, devia ter ficado na casa da minha mãe, por que eu não ouvi meu pai? Essas palavras machucam. Essas palavras geram dores. Essas palavras, os filhos, vão ouvindo, crescendo isso, crescendo de forma insegura. A minha esposa, ela pode fazer tudo o que ela quiser. E eu já falei isso para ela, tudo que você quiser fazer, vai dar certo. E mesmo que não der certo, você pode contar comigo, eu estou aqui. A minha esposa, ela não tem medo de fazer as coisas, porque ela sabe que ela tem um porto seguro. Ela sabe, deu tudo errado, o Denis está aqui. Se eu fizer, deu tudo errado, eu sei que eu tenho ela do meu lado. Quero fazer uma oração com você, para que o Espírito Santo, em uma dessas palavras que você ouviu, ele possa gerar algum tipo de transformação na sua vida. Essa é uma das mensagens que mais
mas mexe comigo, porque a maioria das pessoas não estão vivendo uma vida plena, estão vivendo uma vida mais ou menos. Foram ensinados mais ou menos, fizeram uma faculdade mais ou menos, uma escola, o pai criou mais ou menos, a mãe também, não tinha tempo. Tudo que você viu foi mais ou menos, ninguém fazendo de forma excepcional, extraordinária. E você cresceu mais ou menos, se tornou um marido mais ou menos, uma esposa mais ou menos, um filho mais ou menos, um pai ou uma mãe mais ou menos. E é tão ruim ser cuidado por alguém mais ou menos, não é? Você precisa do advogado, o advogado é mais ou menos. Você precisa do médico, o médico é mais ou menos. Você precisa de um corretor, o corretor é mais ou menos. Como é difícil ser atendido por alguém mais ou menos. Que você não seja mais ou menos. Abrace mais, ame mais, beije mais, perdoe mais. Passa mais tempo junto. Você não sabe quando vai ser o último dia. Você não sabe quando vai ser o último beijo, o último abraço, o último cheiro, a última relação que você vai ter com a tua esposa. Você não sabe quando vai ser a última. Você não sabe. Então aproveita esse momento, aproveita esse presente que Deus te deu hoje. Perdoe hoje, ame hoje, abrace hoje, abrace teus filhos hoje, fala que você ama eles hoje. Pai, em nome de Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Senhor, e como é bom ouvir a tua voz, como é bom se sentir amado pelo Senhor. Cada um dos teus filhos se sintam amados pelo Senhor nesta hora, Senhor, nessa mensagem. Que cada um também possa, da mesma maneira que foi amado e foi encontrado pelo Senhor, possa amar também as suas esposas, os seus maridos, os filhos, os pais, as pessoas que realmente fazem parte da sua família, dos seus. Que nós não sejamos encontrados nem como infiel, meu Deus, nem como pior do que o infiel. Que nós sejamos achados como filhos que amam a sua presença, amam o Senhor acima de todas as coisas. Seja sobre a vida de cada um dos teus filhos, alcança eles, o teu amor alcance eles, transforma. O teu amor transforma, o teu amor nos constrange, Senhor. Deus, faça uma restauração, uma transformação completa na vida dos teus filhos. Essa oração que eu te faço, que essa mentoria, que esse tempo seja um tempo oportuno para que haja uma transformação nos lares, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Desejo que haja paz, prosperidade, transformação na sua casa. Que haja a bênção do Senhor te alcance onde você estiver. Tá? Ouça a mensagem, se ela fez sentido para você, compartilhe com o máximo de pessoas. E no dia 15 nós estaremos encerrando essa mentoria com uma palavra extraordinária dos céus para a sua vida. Que Deus esteja abençoando a tua família. Aproveita esse momento aí, desliga aí a TV, o celular, e vai dar um beijinho na tua família, peça perdão, liga para alguém que você precisa ligar, que você não estava falando, um pai, um irmão, uma irmã, peça perdão hoje, peça perdão agora, ame, 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 em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente, fique com Deus.